Olá pessoal, tudo bem? Aqui professor Eduardo mais uma vez com vocês. Momentos difíceis esse aí que a gente está vivendo, né? Momento de turbulência, com pandemia. E vamos lá, direto ao assunto. Bom, eu queria traçar três linhas de raciocínio com vocês, três pontos importantes aí sobre conhecimento do mundo, para que a gente possa entender melhor e lançar luz aí de maneira racional para ter caminho para a gente seguir aí nesse momento tão difícil. Bom, a gente tem três tipos de conhecimento que eu quero trabalhar com você. O conhecimento do senso comum, o conhecimento da religião e o conhecimento da ciência. Bom, senso comum é aquele conhecimento superficial que a gente tem, que a gente ouve por aí do afegão médio, né? Aquele conhecimento onde as pessoas elas ouvem falar uma coisa, elas acham isso, elas acham aquilo, é a famosa doxa do grego, né? É a opinião popular, né? É o que está aí no senso comum, rolando entre a galera, não de forma científica, mas de forma superficial. É o senso comum, o que todo mundo acha, o que todo mundo pensa, né, sobre o problema que nós estamos vivendo. Então tem gente que acha que é a conspiração da China, tem gente que acha que foram extraterrestres que plantaram isso, tem gente que acha que isso aí não é nada, né? E aí a gente tem de tudo aí. Vocês estão conferindo aí nas redes sociais o que está rolando aí. Bom, a outra vertente é a vertente religiosa, que são aquelas pessoas que têm uma explicação do mundo de forma religiosa, de forma a fé como resposta para os problemas do mundo, né? E enxergam a realidade de uma forma mais mística, né? Elas enxergam a realidade, colocam os problemas do mundo, os desafios, né? Na espiritualidade, na fé. Elas encaram a vida, elas têm essa expressão muito forte, essa expressão da fé. E por outro lado, a gente tem a ciência, que é esse conhecimento mais experiencial do mundo, mais objetivo, com experimentação, né? Fazendo testes, né? Então a gente tem essas três vertentes de conhecimento: senso comum, a religião e a ciência. Né? Eu, particularmente, gosto de trabalhar com esses três tipos de conhecimento. Eu, particularmente, não gosto de encarar a realidade somente com um tipo de conhecimento, porque a gente pode errar. Então, eu sempre digo para os meus alunos trabalharem com vários tipos de conhecimento e de maneiras de enxergar o mundo. Junta tudo isso, coloca numa bolinha e tira o melhor disso tudo. Né? E aí a pergunta que eu quero fazer para vocês é: quem vai nos salvar desse problema? Né? Qual que é o grande desafio da humanidade agora nesse momento? É a pandemia. E quem vai nos salvar disso? Né? Esse é o nosso grande desafio. É o desafio que a gente se coloca agora. Provavelmente a gente vai passar por um momento muito difícil agora, de quarentena, momento de reclusão dentro de casa. Isso vai gerar novos hábitos e novos desafios, não só para nós aqui no Brasil, mas para a humanidade toda. A humanidade que confiava na razão e que achava que a razão humana fosse a maneira de resolver todos os problemas do mundo, ela está sendo desafiada. Né? Cientistas do mundo todo agora estão tentando desenvolver uma vacina, uma cura. Né? Então é um momento onde a gente enxerga o mundo, e eu queria que vocês enxergassem também o mundo de uma forma não só com conhecimento científico, não só com o conhecimento do senso comum e não só com o conhecimento da religião, mas encarassem o mundo de forma a pegar um pouquinho de cada um desses conhecimentos, colocar numa bolinha e tirar o melhor deles. Né? Não despreze nenhum desses conhecimentos, porque eles são muito importantes para a gente entender o momento que a gente está saindo agora. Está passando agora por esse momento. Bom, e vamos lá, quem vai nos salvar? Então é o momento agora de o ser humano, né? Eu gosto muito da filosofia existencialista, né? Os existencialistas eles falavam muito, né, que o ser humano ele é responsável pelos seus atos, né? Trace um projeto para a sua vida, é o ser humano que se constrói. Existencialismo é uma filosofia ali após a Segunda Guerra Mundial, né? A Europa estava destroçada, a Europa que já passou por muitos problemas de guerras, muitas epidemias, né? Então, depois da Segunda Guerra, os filósofos existencialistas, sobretudo Jean Paul Sartre, ele vai trabalhar a ideia de que o ser humano ele é livre para construir o seu futuro. Não espere nada de ninguém, trace o seu caminho com a sua razão,
com a sua maneira de enxergar o mundo, com a sua sensibilidade. Trace um caminho, construa um projeto, faça escolhas e, em direção dessas escolhas, trace um caminho para a sua vida a partir de agora. Porque nós vamos viver momentos difíceis, na qual eu, por exemplo, eu nunca passei por um momento desse na minha vida, né? E nós vamos passar por esse tipo de problema, isolamento social. Então, a filosofia existencialista, como eu estava dizendo, Jean Paul Sartre, ela vai traçar, olha, trace um caminho, né? Busque algo para você, faça um projeto, faça escolha para a sua vida. E, nesse sentido, a filosofia existencialista, ela vai dar uma resposta para a gente de que somos nós que somos os responsáveis pelo nosso futuro. Então, de maneira sensata e racional, agora nós vamos colocar a racionalidade na mesa e falar, gente, a gente tem uma razão, né? E agora a gente vai usar o bom senso, essa razão, para resolver os problemas da nossa humanidade, para resolver os nossos problemas sociais, que serão muitos, né? A gente vai ter aí desemprego, problemas econômicos, problemas sociais, uma série de coisas que virão de tabela por causa dessas paralisações que estão acontecendo no Brasil todo. Então é um momento de muita sensibilidade, de sensatez, de colocar a cabeça para funcionar, para resolver os problemas de forma sensata. Então, quem vai nos salvar? É o senso comum, é a religião, é a ciência, Quem que vai dar a solução? Ou seremos nós mesmos os responsáveis por solucionar os problemas? Não jogar para o outro, A gente sempre faz isso, A gente espera que Deus resolva o problema. O senso comum diz assim, olha, não, é o governo que vai resolver tudo isso. A ciência, com a sua autoconfiança na razão, fala, não, eu sou capaz de resolver isso. Quem você acha que vai resolver esse problema? Como podemos enfrentar isso tudo? Também não sei. São questões que a gente se coloca e nós estamos sendo postos à prova nesse momento de crise. Então eu queria que você pensasse, refletisse com você mesmo aí, de que maneira você vai lidar com esse problema e com esses desafios que nós enfrentaremos agora, nesse momento de quarentena e de pandemia. Provavelmente nós teremos aí 2, 3 meses de muita provação aqui no Brasil. Provação porque os hospitais estarão lotados, daqui as projeções dizem aí que no finalzinho de abril o nosso sistema de saúde entrará em colapso. Lembrando que de agora até abril, até o dia 7 de abril, nós aqui estaremos em quarentena, 15 dias. Comércio fechado, só padaria, supermercado, açougue, farmácias abrirão. Como é que essas outras pessoas vão sobreviver? Então nós vamos passar por momentos muito difíceis, pessoal. Momentos difíceis que exigirão de nós um repensar da nossa própria realidade e da nossa própria situação enquanto indivíduo nesse mundo. Então são questões filosóficas que nós iremos pensar bastante aí nesse momento de quarentena e nesse período de pandemia que nós viveremos. Aquele abraço, pessoal. Espero ter aí contribuído um pouquinho com vocês de reflexão para que a gente encare essa realidade. O problema é sério, tá, gente? O problema é sério. O problema não é uma bobeira, o problema é sério. E aí está nas nossas mãos. Nós somos os responsáveis por tudo isso. Como é que a gente vai encarar isso? De que maneira você vai encarar esse problema? Aquele abraço, pessoal, um pouquinho aí, professor Eduardo com vocês. Inscreva-se no meu canal. Vira e mexe tem aula lá de filosofia, mas agora nós estamos em recesso, férias adiantadas por causa desse problema. Aquele abraço, pessoal, tudo de bom para vocês.